Oi pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho de ovos, né? É assim, acaba sendo um negócio que às vezes a pessoa pensa tanto na ave e acaba esquecendo do principal, que é o ovo, né? A gente conhece um pouquinho das cores, a gente conhece um pouquinho do trabalho, né? Que as pessoas já, né, a gente vê na mídia, a questão da qualidade do ovo, a questão dos problemas que o ovo pode causar se não for muito bem cuidado, né? Então, o cuidado com o ovo é muito importante, né? Então, hoje nós vamos tratar um pouquinho desse assunto, da questão do cuidado com o ovo, né? Porque assim, a gente tem que pensar que o ovo de consumo normal, ele é apenas um ovo, mas quando você trabalha com a incubação, ele deixa de ser apenas um ovo para ser um ser vivo e que vai iniciar um processo de formação, né? Então, como é que a gente faz, né? Como a gente vai trabalhar isso, né? Então a gente tem que entender, primeiramente, as características, o que a gente, a questão do local onde vai ficar armazenado, umidade, temperatura, né, para todo o mecanismo, né? Por exemplo, eu vou contar para vocês o que a gente faz aqui, tá? Os ovos, eles estão lá nos galpões, né, que vocês já viram em outros vídeos, como que são nossos galpões. A gente faz a coleta, coloca lá nos saquinhos de ovo, né? E aí a gente passa uma vez por dia pegando todos os ovos, colocando na bandeja e marcando. A gente marca mais ou menos assim, ó. Marcamos em lápis de grafite, né? Para não criar nenhum problema com o ovo. Aí, ó, vocês conseguem ver aí? Isso aqui é uma conchichina barrada carijó, né? Então a gente marca o ovo lá. Não usamos tinta, é só mesmo a questão do grafite, né? Justamente porque o ovo é poroso. Dependendo do material que você usa, você pode matar o embrião, contaminar o embrião, né? Às vezes tem gente que chega para pôr para incubar, passa pelas canetas, tinta forte e tal, isso daí pode ser um problema grave, tá? Então a gente tem que dar preferência pelo uso do grafite, através de lápis, né? Esses ovos todos os dias são colhidos. A gente faz a coleta 3 vezes ao dia, né, nos galpões, para não ficar debaixo das galinhas, né? A gente faz essa coleta e esses ovos são trazidos para cá, né? Aqui eles são divididos por raça e tal. E depois disso, aquele processo. Você tem que controlar a temperatura e a umidade. É fundamental esse controle de temperatura e umidade, né? Porque o que acontece? A partir dos 35 graus, o embrião ele já começa a iniciar o processo de formação, né? Então, a partir de 30 graus ele já começa. No nosso clima brasileiro, é muito fácil chegar em 30 graus. Então, imagina o seguinte, inclusive também nós temos que ter essa noção. A primeira semana é dos momentos mais frágeis, né? Mais delicados para o embrião. Então, na primeira semana é que nós mais podemos ter problemas, né? Então, imagina, você vai trazer esses ovos, ele vai iniciar um processo de formação. Então, durante o dia, vamos supor, chega a 30, 32 graus, ele vai começar a iniciar um problema com o processo de formação, e à noite pode chegar a 15, 16. Então, esse processo, essa variação constante de temperatura, o que vai ocorrer? Mortalidade embrionária, né? Então, o ovo vai se desidratar, o embrião vai se desidratar e vai morrer, né? Por causa da evaporação, por causa da alta temperatura e evaporação. Inclusive, a gente tem um ar-condicionado aqui, porém a gente tem um umidificador aqui também, né? A gente tem que manter a temperatura baixa e a umidade alta, né? A umidade tem que ficar em 60%, 70%. E a temperatura, de preferência, abaixo de 20 graus, certo? Então, isso é primordial, conforto do ovo, tá? O que é o ideal?
No caso nosso, a gente tem vocês podem ver que estamos com pouco ovo aqui, né? Por quê? Nosso ciclo é constante. Ele vem só para ser separado, embalado e vai embora, né? Agora, se você vai armazenar o ovo, não pode passar de 10, 12 dias. Não pode, porque o prazo acima disso, a mortalidade embrionária é muito alta, tá? Então, assim, vamos supor, a gente vai pegar o ovo lá, vou deixar 12 dias. Nos 5 primeiros dias, beleza, tudo em ordem. A partir do 6º dia, o ovo começa a envelhecer, tá? O ovo começa a envelhecer e aí o que acontece? Vai começar a ter problemas de formação, né? O ovo vai começar, às vezes começa a formar dentro da chocadeira, depois desse período o embrião vai morrer, ou ter má formação, ou vai ter desidratação, como eu já disse. Então, a partir do 5º dia já começa a ter algum probleminha, tá? A partir do 8º para o 10º dia, o problema já é um problema um pouquinho mais grave. Você já tem uma redução aí de 10 a 15%, tá? E do 10º dia em diante a coisa já desanda, tá? Então é importante a incubação ser feita com os ovos mais velhos, até 10 dias, né? Bom, beleza, fiz tudo isso, está tudo certinho. Aí eu vou pôr esses ovos para incubar, né? Muito bom, muito bom. Eu vou pôr no quê? Na chocadeira ou no galinho, tá? Se eu for pôr na chocadeira, né? Você vai colocar os ovos lá bonitinhos, ver a questão da rolagem dos ovos, que o fabricante indica, a temperatura que o fabricante indica, mas o ideal, o que é? Hoje a maioria das chocadeiras elas são semiautomáticas. A temperatura tem que ficar constante. 37.5, 37.6, 37.7. Temperatura constante em variação de 1 para mais, 1 para menos. 1/10 de grau para mais, 1 grau para menos. Mas, minha chocadeira não dá isso. Minha chocadeira, vamos supor, ela chega nos 36 e vai nos 38. Isso é um problema, tá? Isso é um problema grave, né? A constância na temperatura, ela é muito importante. Quando a gente fala em galinha, a galinha não é tão séria, mas ela já sente. Quando se fala em outras aves, aí o problema é muito mais grave, tá? Mas eu posso tirar o ovo e pôr para fora para fazer ovoscopia, não vai esfriar. Isso já não tem problema, porque você vai ficar um período curto com esses ovos. Você vai fazer uma ovoscopia com 10 dias, uma ovoscopia com 7, com 14, enfim. Você vai fazer 3 ovoscopias no período de incubação, são poucos minutos que você vai tirar esses ovos para fazer a ovoscopia. Então não tem nenhum problema. O maior problema é a inconstância na temperatura durante o processo de incubação. Isso é muito grave. Isso vocês têm que tomar muito cuidado, né? Outro grande problema com relação à incubação dos ovos, a troca de oxigênio, tá? A maioria das chocadeiras não faz troca de oxigênio. O que vem ser a troca de oxigênio? A tirada do ar ruim da chocadeira, né? Porque os bichinhos estão tudo respirando lá dentro. Imagina a gente num ambiente fechado que não tem entrada de oxigênio. A gente vai começar a passar mal, né? Na chocadeira acontece a mesma coisa, né? Então tem aquele ventiladorzinho em cima lá, em tese aquilo lá é para circular o ar em volta para ele sair. Só que se você põe um ventilador muito forte, a temperatura da chocadeira não sobe. Se você põe um ventilador muito fraco, a temperatura da chocadeira vai ficar mais constante, mas você não vai ter troca de oxigênio. Então a troca de oxigênio é fundamental. Por isso que assim, entre comprar uma chocadeira ruim, ter uma galinha choca, põe na galinha choca. Não tem nenhuma, sabe, não tem comparação, né? Então, vou comprar uma chocadeira, tem que gastar um pouquinho mais, comprar uma chocadeira de qualidade, tá? Que faça uma boa troca de oxigênio, que tenha uma constância na temperatura e que tenha um controle de umidade. O controle de umidade ele é tão importante como a troca de oxigênio e a temperatura. Por quê? O embrião ele pode morrer afogado dentro do ovo, né? Eu não sei se vocês sabem,
Mas o embrião ele pode acontecer isso, ele morrer lá asfixiado, né? Se a umidade for muito alta, principalmente no início do processo de incubação, vai causar esse dano. Se a umidade for muito baixa, vai ressecar o ovo e a pele vai grudar no embrião ali e ele não vai conseguir romper a casca, né? Então a umidade ela é fundamental. Ela tem que ficar em torno de 45% a 55% até o 14º, 15º dia e depois ela ir subindo gradativamente até acima de 70%. Tá? Na hora de nascer tem que estar bem úmido dentro da chocadeira para o embrião poder facilitar o rompimento da casca. Senão a gente tem muito aqueles casos que ele começa a picar e ele não consegue romper a casca. Tá? Então isso é importante. Mas aí tem outra situação, né? Eu fiz tudo certinho, mas parece que eles começaram a brincar do lado errado do ovo, parece que não sei, não está dando certo, ele não consegue romper a casca. Se a sua umidade está controlada, se a sua temperatura está controlada e o embrião não está conseguindo estourar a casca, provavelmente houve um deslocamento da formação embrionária dentro do próprio ovo. Porque o ovo tem uma bolha de ar lá em cima, né? Vou pegar aqui um ovo grandão. Aqui, ó, ele tem a bolha de ar. O embrião ele tem que começar a quebrar aqui, ó, para poder estourar. Porque ele vai usar a bolha de ar para poder respirar, para ele poder quebrar o ovo. Muitas vezes, em incubação, o embrião começa a ficar aqui, e aqui não tem bolha de ar. Por que ele começou? Porque ele formou de forma errada dentro do ovo. Então o que acontece? Ovo deitado em chocadeira. É isso, com colete. O ovo vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. Há um deslocamento, o embrião vira, ele começa a formar do lado errado. Então qual que é a posição ideal de incubação de um ovo? Em ângulo, tá? O ovo vira para um lado, tomba para um lado e tomba para o outro. Fica em pé. O embrião vai formar aqui na parte de cima. Na hora que você vai fazer o moscopinho, você vê um embriãozinho aqui em cima formado. Esse é o ideal da incubação. Certo? Aí, qual é o ovo que pode ir para a chocadeira? Esse ovo pode ir para a chocadeira? Não, ele não pode, porque ele é um ovo de 2 gemas. Esse ovo está fora. Esse ovo pode ir para a chocadeira? Olha que pequenininho. Pode. Ele é de uma miniatura. Agora, se a gente utilizar um padrão de ovo normal, esse aqui é um ovo normal, esse aqui é um ovo de uma miniatura. Se a galinha que bota o ovo normal botar um ovo desse tamanho, ele não pode ir para a chocadeira. Tá? Esse ovo tem que ser descartado. Então, assim, galinhas de porte botam ovo pequeno, descartado. Ovo grande, descartado. A questão do ovo sujo, como eu falei, o ovo ele é poroso, tá? Ele é todo poroso. A sujeira aqui pode contaminar internamente. Então, é importante ser feita a limpeza. O ovo de galinha, uma limpeza suave. Ovo de marreco de pato já é outros 500. A limpeza do ovo de marreco de pato ela é totalmente diferente. Tá? O ideal é que você coloque os ovos mergulhados em água sanitária, por exemplo, com diluído, né? Em água sanitária. Isso na internet você vai conseguir a porcentagem de água que você tem que utilizar. Você coloca ele lá mergulhadinho em água sanitária, deixa por volta de uns 10 minutos, tira o ovo, lava bem para tirar o excesso de água sanitária e depois você vai pôr na chocadeira. Por quê? Quando você coloca isso em galinha ou a pata vai chocar o ovo, ela vai dormir em cima do ovo ali, né? Ela vai ficar em cima do ovo o tempo todo e ela vai causando um atrito com o ovo. Isso vai provocar o quê? O ovo vai ficar da casca fina e ele vai tirar essa membrana
que reveste o ovo aquático. Isso é importante que se tire, porque quando você põe na chocadeira e você não tira a membrana, não tem troca de umidade, não tem, a troca de oxigenação é menor e o embrião vai morrer lá dentro. Tá? O aquático ele precisa de muita umidade, porém ele tem que ter a evaporação, ele tem que ter a troca, né, de dentro para fora, de fora para dentro, porque senão ele não vai nascer. Eu tenho muita reclamação de clientes que têm dificuldade em chocadeiro aquático. O aquático é complicado em chocadeira, a chocadeira tem que ser muito boa, muito precisa. Caso não for, o que a gente sugere? Compre umas patinhas, deixa lá as patas, ela choca, põe os ovos de aquáticos debaixo dela. Eu faço isso aqui. Eu inicio o processo na chocadeira, depois que os ovos eu faço a oscopia, eu vejo a formação, depois vai para as patas para ser incubado. O resultado é muito bom. Né? Por exemplo, tinha uma reclamação muito grande de ovo de ganso. Nós colocamos 6 ovos de ganso férteis debaixo da pata, nasceu 6 gansinhos. Então, assim, o resultado da pata é muito positivo. Tá? Então, eu acho que às vezes vale a pena o investimento em ter algumas patas para chocar ovos de aquático. Né? Isso eu estou falando para uma criação, mas uma criação moderna, uma criação não muito com muitas aves, lógico, uma criação que você vai produzir em larga escala, aquáticos, aí você tem que comprar uma chocadeira especializada para atender o aquático. Não adianta comprar uma chocadeira de galinha que não vai dar certo. Tá? O ideal é chocadeira para aquático. Assim, os ovos, existe uma grande diversidade, né? Eu vou mostrar para vocês algumas cores de ovos aqui depois, né? Mas, assim, o cuidado com eles, que nós citamos no aquático, essa dica que eu dei na questão da questão da umidade e tal, mas o cuidado com os ovos é muito semelhante, tanto para o aquático como para as galinhas. A única questão do aquático é o tempo de armazenagem desse ovo tem que ser menor, tá? Se você fala em 10 dias para a galinha, o aquático você fala em 7 dias, uma semana no máximo, tá? Mais que isso, vai ter muita mortalidade embrionária. Por quê? Justamente por causa da dificuldade dessas trocas. O quanto antes começar, mas eu comprei uma ganso, ela bota dia sim, dia não, que é normal, e ela botou 10 ovos, né? Pô, 10 ovos são 20 dias, né? Então mais da metade com certeza desses ovos vão nascer, né? Então o que é o correto? Tirar os ovos, põe embaixo de galinha, né? Bota 3, 4 ovos, vai lá, põe embaixo de uma galinha ou uma pata, que seria o ideal, tá? Nós vamos mostrar para vocês agora um pouquinho da cor de ovos, né? Só como uma curiosidade mesmo, né? Porque com certeza aí quem cria já viu tudo que é cor de ovo, né? Então nós vamos passar muito rapidamente sobre isso e eu vou mostrar algumas questões mais aprofundadas sobre a questão da chocadeira, tá? Mas do básico da questão dos ovos aí, só recapitulando, né? A questão de umidade é muito importante, a questão da temperatura, a armazenagem, onde você vai guardar esses ovos, um lugar fresco, um lugar úmido, né? Não úmido com bolor, viu, gente? Só úmido, não vamos pôr o ovo num lugar bem que vai embolorar o negócio lá, porque aí também não pode, tá? Ele só tem que ter uma umidade em torno de 60%, 70%, não pode ser inferior a isso, tá? Não está com exposição direta à luz solar, né? Pode ter uma iluminação boa, que nem, por exemplo, aqui nós temos uma iluminação boa, não tem nenhum problema, né? Porque depende, por exemplo, dias de muita chuva, a umidade vai lá para cima, né? Então você também tem que ter um lugar que você tem um certo controle, né? De não ser um lugar muito abafado, porque aí o calor e a umidade também vai estragar os ovos. Então você tem que ter um certo cuidado com relação a isso, né? Chocadeira. Procurar uma chocadeira de boa qualidade, tenha controle de temperatura, controle de umidade, uma boa viragem dos ovos, né? Eu não comentei, né? Mas como eu falei,
né? A questão da viragem, ela não é o passo mais importante, mas ela influencia muito também, tá? Como eu falei, a má formação dentro do ovo, a posição do ovo, ela pode acontecer isso. E isso acontece muito em ovo de envio, tá? É só explicar rapidamente sobre essa questão do ovo de envio. O ovo de envio, ele pode formar, por causa da movimentação, né? Ele pode ter um deslocamento, como eu falei para vocês, ele sai de um ponto, o embrião está num ponto, ele pode ir para outro. A bolha de ar pode ter deslocamento e a bolha de ar pode se romper. Tá? Em batidas, movimentos muito bruscos, numa viagem, a bolha pode ter rompimento. Então aí a bolha rompida não forma embrião, o embrião que começa a formar em lugar errado, a tendência de deslocamento embrionário, a morte é muito grande, geralmente deslocamento embrionário, o embrião acaba morrendo, ou morre nos primeiros dias, ou morre mais à frente, mas acaba morrendo. Então às vezes você recebe essa embalagem perfeita por fora, mas ela não está tão perfeita por dentro. Então, quem compra ovo de envio tem que ter essa consciência, tá? É um produto que fica muito mais barato, você em muitos locais é muito mais fácil de chegar, tal. Porém, existe um risco, né? Então, temos que tomar cuidado. Por melhor que seja a embalagem, uma movimentação muito grande pode causar danos. Tá ok, pessoal? Eu acho que é mais ou menos a gente tem que trabalhar um pouquinho em cima disso. Muito cuidado, tá? E aí eu vou mostrar um pouquinho das cores dos ovos, depois eu vou mostrar um pouquinho dos problemas da incubação, tá? Beleza? Já continuamos aqui agora. Aí, pessoal, ó, nós temos, por exemplo, os ovos azuis, né? Os ovos creme e os ovos brancos, os ovos vermelhos, né? Então, assim, existe uma diversidade de cor muito interessante nos ovos. Aí nós temos um ovo maior, que é um ovo de ganso, ovo de marreco, esses são ovos de marreco, um ovo de pata, né? 2 ovos de pata no caso, e assim. Então a gente tem uma diversidade de tamanhos e de cores muito interessante. Um ovo de miniatura, como eu citei para vocês. Mesmo os tons, esses daqui são todos azuis, ó. O tom do azul, ele varia muito, né? Como também vai ter uma variação muito grande no tom da cor da casca dos ovos vermelhos e brancos. É só uma característica, uma curiosidade, na verdade, né? Quando você fala no ovo azul, por exemplo, você pegar e lavar ele vai continuar azul. Se você pegar um ovo de marã, esse ovo de marã ele não está muito escuro por causa da época do ano, tá? Mas se você pega um ovo de marã e você lava, ele fica branco, porque a forma de pigmentação do ovo é diferente, tá? Então, porque o ovo de marã, por exemplo, ele é quase esmaltado, né? Existe uma pigmentação, por isso que ele tem uma variação de uma variação de cor durante o ano, tá? Porque ele é, como eu falei, é um ovo esmaltado, na verdade, não é um ovo como o ovo vermelho e como o ovo azul, que a própria casca que já é azulada e avermelhada. Bom, aqui nós temos algumas chocadeiras, né? Nós temos a sala de chocadeiras, mas assim, vocês vão notar que a sala é um pouco mais escura, a gente não deixa claridade direto, tá? Nós tivemos aqui o nascimento de uma parte dos pintinhos já, ainda estão nascendo alguns e alguns não vão nascer, tá? Por quê? Porque é o que eu disse para vocês, a formação do embrião, ela dependendo da posição do ovo, pode ser mais complicado, né? Então a formação embrionária ela vai variar dependendo da viragem do ovo, né? E assim, quando a gente fala em raça pura, existe a questão consanguínea, né? Das raças puras que não tem o que fazer. Se vocês notarem, a temperatura dessa chocadeira está dando uma, a temperatura dessa chocadeira é outra, a temperatura dessa é outra, enfim, cada chocadeira aqui tem uma temperatura diferente. Mas por quê? Porque os ovos são diferentes? Não.
Porque a gente faz a medição da temperatura interna da chocadeira, não a temperatura externa. Inclusive, o ambiente, aqui onde fica as chocadeiras, também é controlado, tá? A gente não passa dos 30 graus de temperatura, justamente por conta disso, tá? Por conta desse problema, né? E aí a gente vai estar vendo que tem ovo que está picando e que acaba não nascendo, que eu falo para vocês que é aquela malformação do posicionamento do ovo, né? E aí a chocadeira, que seria uma chocadeira mais adequada, ela teria esse formato, né? As bandejas vão nessa posição na chocadeira e o ovo ele se move de acordo com a posição da grade ali, né? Então ele vai virar para um lado, virar para o outro, mas o ovo fica em pé. Então ele tem uma melhor formação embrionária. E hoje, pessoal, nós vamos encerrar com essa imagem dos pintinhos que estão saindo da chocadeira lá, ó. Já na temperatura, os bichinhos super espertinhos aí. E é melhor essa imagem do que ver o... Eu já me viro muito por hoje, né? E assim, pessoal, muito obrigado. E até a próxima semana, se Deus nos permitir. E aí a gente vai dividindo um pouquinho das informações com vocês. Desculpa o programa de hoje, que foi mais extenso, né? Mas quando a gente fala de ovo, o assunto ele é bem longo. Na verdade tem muito mais assunto ainda para ser tratado, né? Mas hoje nós só abordamos aí um assunto de uma forma mais genérica e de acordo com conforme vai passando os programas a gente vai ampliando o assunto, tá ok? Boa semana a todos.